As Bíblias produzidas hoje pelos teólogos, elas não vêm mais com essa divisão de tempos, para trazer uma interpretação que no tempo do fim, Ial voltaria a falar com o povo. Por que ele voltaria a falar com o povo? Aí eu pergunto para o irmão Victor, essa página em branco é uma representação de qual tempo na antiga aliança, no Velho Testamento isso aconteceu, em qual período da antiga aliança? Não lembra? Ou não sabe? Não lembra? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão Wilson. Não sabe. Irmão Elbert. Quando Ial não estava mais, o pessoal de Israel, eles foram cativos, 400 anos. Isso, onde que eles estavam cativos? Estavam no Egito. Isto, muito bem, muito bem. Porque lá atrás eles ficaram 430 anos, eu não estou me recordando o tempo certo, ou seja, uma semelhança, que o povo começou a clamando por um libertador, que veio então quem? Marcha. Ele veio no Egito através de qual caminho? Irmão Isalino. Marcha foi para o Egito através de qual caminho? Ainda como criança, como bebê. Pronto. Ele foi através de um cesto, né? Um cesto todo lacrado com betume, que era o da época, dentro do cesto. E a mãe dele, por medo da história na época, por medo de quê? Dele ser morto, porque estava tendo o quê? Um massacre de quê? Crianças, mulheres ou homens? Muito bem. Homens, crianças, homens, recém-nascidos. Aí estavam matando as crianças recém-nascidas, colocavam elas ali e matavam elas. E a mãe de Moisés chamava-se como? Irmã Marlene. Tá lembrando não? Eu sei. Irmã Débora. A mãe de Marcha. Qual que era o nome? Irmã Dani. Parabéns para a irmã Dani. Joquebede. A gente sabe que não tem um J, né? Então, Joquebede, talvez, né? Não sei. Ela pega Marcha, coloca num cesto betumizado, que é a representação daquele que vem no tempo do fim. E é colocado dentro do cesto, e sobre as águas ele chega até o Egito. Ali chegou o libertador. Mas a criança precisava crescer em graça e em conhecimento. Calma do Egito. Ele cresceu, se tornou habilidoso nas características egípcias, ok?
Se tornou hábil é a representação do anjo das águas, filho varão, que vem num cesto betumizado, é a representação do ventre nas águas, só que no sentido espiritual. Na antiga aliança, um sentido físico. Na nova aliança, um sentido espiritual. O anjo das águas vem pelas águas, que é o Espírito que conduz ele até um local. Qual local? O Egito. E ele se tornou habilidoso na arte do Egito. Ok? Mas ele acordou, despertou. E nós sabemos, desperta, desperta, ó braço de Ial. Lembra disso? Mune-te de força, desperta, como nos dias antigos. Aí a gente lembra e faz essas conexões, porque lá atrás o povo ficou 400 e X anos sem Ial falar com eles, e eles clamavam por libertador, e Ial disse do alto e falou: eu vi a aflição do meu povo, eu vi a aflição do meu povo. E quando a gente vai na nova aliança, a gente vê aquele que é enviado no final dos tempos, ok? No final dos tempos, para quê? Para ser um libertador. Na época de Marcha, foi apresentado as maravilhas de Ial. Quem já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Nunca foi, não. Foi apresentado, as maravilhas eram as pragas, tá? Eram as pragas, que eram chamadas de maravilhas de Ial, por Marcha, eram as pragas, entendeu? Né? As maravilhas, ele apresentou as maravilhas de Ial através de Marcha no Egito. Por que as maravilhas de Ial? Porque a terra de Gozém, aonde habitavam os hebreus, não era atingido pelas pragas. Já a terra do Egito era atingido das pragas, acometidos por Ial. Ial que viu as pragas através de Marcha, entendeu? Por isso aquele que vem no tempo do fim também envia pragas. Aí vem o que? Revelação das maravilhas de Ial. As maravilhas de Ial é aquele que é chamado maravilhoso. Por isso que o nome dele é maravilhoso, que faz maravilhas. Quais maravilhas? Porque no conhecimento da árvore da vida, você sabe que uma ação de Ial sobre a terra como julgamento é uma maravilha, porque Ial decidiu ser assim. Então é bom. Agora, se você olhar com os olhos carnais do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Você vai falar: nossa, maravilha, aquele povo foi devastado, uma coisa terrível que aconteceu lá. Não, mas você tem que olhar com o espírito do anjo das águas, tá ok? E assim como o Marcha lá atrás entrou como libertador, de 400 e poucos anos, o povo clamava, rasgando inclusive as vestes, se não me falha a memória, e clamando por um libertador. No tempo do fim, chega aquele que vai ser investido na realeza, 400 anos depois, enviado o corpo de Yahshua nessa terra, para ser o sacrifício para a libertação deste mundo. Libertação como? A purificação, o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro. Através do sangue, Yahweh olha e fala: não, aquele ali aceitou o sangue no umbral da sua porta, e por isso ele não vai ser acometido das pragas que virá sobre este mundo. Entendeu? Então, no tempo do fim, isto acontece como? Nós andamos com aquele que é o libertador, aquele que carrega o sangue no umbral. Quem é a porta, irmã Marinalva? Micael. Micael carrega o que sobre ele?
o manto embebido de sangue, que faz a representação de marcha, que na hora da saída do Egito, passou-se o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ok? 400 anos depois, Yahushua vem nesta terra, depois da última profecia aqui descrita por Malaquial, que é o último profeta aqui, descrito na Bíblia. Yahushua deixa de falar com o povo, não tem mais profecia, ok? Igual a irmã Débora falou. E quando chega o papai Yahushua, ele dá início no ministério. Quando ele inicia o ministério, quem que inicia com ele o ministério? Irmã Leia. Quem que inicia com o papai Ial, forte e valente no corpo de Yahushua, o ministério? O Espírito, que é chamado de Irmã Leia. De Yahushua. Isso. O Espírito é o candelabro, lembra? O candelabro é Yahushua, lembra? Ou seja, o Espírito se chama Yahushua. Ele desce sobre quem? O cordeiro físico. O cordeiro espiritual descendo sobre o cordeiro físico. Por isso que são dois cordeiros. Por isso que são dois cordeiros. Ambos com o nome de Yahushua. Mas eles estão na forma de espírito, e outro na forma de carne e alma. Quando o espírito entra, torna-se ali um ser completo. Ok? Aí, se aproximando o tempo da figueira, o povo está desesperado para o quê? Se revelar aos filhos de Yahushua. Aí a gente abre aqui em Romanos. Romanos, capítulo 8. 1978. 1978. Romanos 8, versículo 18. Vamos pegar do 14 para a gente entender o que São Paulo quis dizer. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Yahushua são o quê? Marca aí, filhos de Yahushua. Marca aí, filhos de Yahushua. Todos que são conduzidos pelo Espírito são chamados de filhos de Yahushua. Então aqueles que não são conduzidos pelo Espírito são filhos de quem? Filhos de Adão. Nós estamos falando dos filhos de Adão. Se eles são conduzidos pelo Espírito de Yahushua, são filhos de Yahushua. Ou pode ser filho de Adão, ou pode ser filho da serpente. Mas filho da serpente não é conduzido pelo Espírito de Yahushua nunca. Né? Então vamos lá. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Yahushua são filhos de Yahushua. Com efeito, não recebeste um espírito de escravo. Viu que agora, irmã Dalminha, ele coloca espírito em minúsculo? Porque está falando do espírito, que não é o espírito de Yahushua, é outro espírito. Não, porque quando fala assim que o espírito saiu dele, por exemplo, o espírito saiu de Pedro, né? Ali é o espírito. O espírito de Yahushua, que é Yahushua. Aí quando o espírito saiu de Adão também é outro Mesmo, o espírito. O espírito. O espírito é de quem? É de Yahushua. Que está em quem? Na sua plenitude. Não, em Yahushua. Em Yahushua. Lembra, irmãos. Lembra. O candelabro que é Yahushua. O candelabro. Repete. O candelabro é Yahushua. Pronto. O candelabro é Yahushua. Micael é uma das hastes do candelabro. Ok? Que vem na sexta era, que é o filho varão chamado de Micael. Hoje isso é muito claro para nós. Alguém tem dúvida sobre isso? Pode. Alguém tem dúvida, irmão? Pode levantar a mão e perguntar. Irmão, Oi. quando eu falei que Micael desceu, o espírito, é porque eu lembrei que quando o papai desceu, Micael desceu no corpo de Yahushua, aí Micael ficou lá em cima exercendo a função de sacerdote no lugar do pai. Lembra-se disso, irmão. Quem exerce a função de sumo sacerdote é quem?
Entendeu? E alto desceu um pouco de alto? É. Embaixo? Então, é isso que os irmãos não estão entendendo. Então, estou vendo que ainda tem dúvida. Presta atenção. Vou ser bem claro, não vou render nesse assunto não, que agora os irmãos têm que ruminar, ok? Para a gente adentrar no estudo de quarta-feira, alguns pontos, né? Porque a mensagem do papai é muito grandiosa. Gratidão, meu irmão. Gratidão. A mensagem do papai é muito grandiosa, muito mesmo. Entendeu? Você vê que ainda ele rumina alguns pontos, volta em detalhes para trazer os irmãos que estão lá atrás para perto, né? Para depois ele trazer uma outra mensagem para dar um tipo assim, hoje também tem uma revelação, né? E é nisso que a gente trabalha com os irmãos. Trabalha como? Como que nós trabalhamos com os irmãos? O papai ministrou. E os anciãos, eles fazem o quê? Rumina com os irmãos. Os anciãos não trazem revelação nova. Entendeu? Gabriel, que é o trono de Ial, ele apresenta uma água mais abundante, porque contém nele também o espírito de Ial compartilhado, né? Mas sempre ficando dependente de uma confirmação daquele que é o seu mestre. Essa obediência das criaturas querubins, que antes eles não tinham, foi achado maldade em Lúcifer. Já em Gabriel ele falou, não, eu me submeto à vontade do meu Criador. Lá em cima ele disse, entendendo hoje quem vai se tornar Criador, olha, ele fala, eu me submeto à vontade do meu Criador. E isso é lindo. Por quê? Porque não é nós queremos que ele seja a pessoa de Yahshua, seja adorado. Tem irmãos que estão até hoje pensando, os irmãos estão adorando Micael, adorando Yahshua. Não, irmão, presta atenção, irmã Márcia, presta atenção. Nós estamos rendendo louvores. E Alda, teus irmãos te louvarão. E Alda, teus irmãos te louvarão. E Alda é de qual nação? Reino, irmão Murilo. E Alda é Juda. E Alda é de qual nação? Qual reino? Reino do norte ou reino do sul? Reino do sul. Então fala, e Alda, teus irmãos te louvarão. Porque as 12 tribos se reuniram completamente com Davi, que é da tribo de Ialda. Entendeu? Porque essa foi a promessa de Jacó para os seus filhos, em Gênesis 49. E a promessa para Ialda foi, Ialda, teus irmãos te louvarão. Ialda é a representação de quem? De Micael ou de Yahshua? Irmão Moacir. De Yahshua. De Yahshua. Lembra lá, os 2 cordeiros, os anciãos se prostram, o trono se prostra, os 4 viventes, louvando, porque só tu és digno. Quem foi digno? Yahshua. Mas que é também? Micael. Eu sei que é Micael, eu sei quem que você quis dizer, mas a gente não pode... eu fico no estudo antigo, eu entendo. Mas é Micael também. Mas é aquela condição de nós entendermos o momento de cada uma das pessoas, a ação, que ali diante do trono é Yahshua, cordeiro e Yahshua. Um cordeiro está sentado, Ial visível, que é Yahshua. Um cordeiro está em pé, que é Yahshua, que é Micael. Ok? Então fala assim, vamos pegar aqui de novo, Romanos 8, versículo 14, presta atenção, para os irmãos compreenderem, tá? E se não tiver claro, pode me perguntar, a gente para e recapitula. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Ial, são filhos de Ial. Agora a gente sabe, quem é o Espírito de Ial, irmão Wilsinho? Quem é o Espírito de Ial? Repete. Quem é o Espírito de Ial? Micael ou Yahshua Micael?
Yalcha Mikael. Isso, muito bem. O espírito de Yal é Yalcha Mikael. Ok? Então fala assim, ó, todos que são conduzidos pelo Yalcha Mikael são filhos de Yal. Compreendeu agora? Porque a criança, ela foi arrebatada para junto de Yal e do seu trono. Qual Yal foi arrebatado? Para aquele que exerce a função no lugar do seu pai, Yalcha Mikael. E de qual trono nós estamos falando? De Gabriel, que sai águas cristalinas do trono e do cordeiro. Isso está em Apocalipse 22:1. Sai do trono e do cordeiro. Águas o que? Cristalinas. Aí fala assim, ó: com efeito, não recebeste um espírito de escravo. Você não recebeu o espírito de Lúcifer. Você não recebeu o espírito de Agar, que é a serva, escrava. Os querubins é a representação dos servos também. Por isso que a face dele é boi. Boi é servo. Entendeu? Você não recebeu o espírito de Lúcifer, que ele deveria ser servo do seu mestre, mas ele quis ser rei do seu próprio mestre. Entendeu? Então ele fala: com efeito, não recebeste o espírito de escravos para recair do temor, mas recebeste o espírito, agora aqui ó, um espírito é em letra maiúscula. Recebeste, e não é um espírito, recebeu o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio espírito, aí viu que agora ele coloca em letra maiúscula? O próprio espírito se une ao nosso espírito, alma, a nossa identidade, ok? Se une à nossa identidade, se une à nossa identidade, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao Espírito para nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Yal. Por que que isso tem que acontecer, irmão Rodrigo? Por que que isso tem que acontecer? Eu vou te explicar. Por que que isso tem que acontecer? O Espírito tem que se unir ao nosso Espírito. Porque se Yal olhar para nós e não ver o Espírito dele, ele entende, não é meu filho. Então eu não posso tirá-lo da terra, porque este que não é meu filho ainda não amadureceu a estatura do filho de Yal. Entendeu? Hã? O selamento, com certeza, sem sombra de dúvida. Entendeu? Então, este espírito de Yal, que vem de Yalcha, através de Mikael, é compartilhado em nós. Porque aquele que tem a porção da primogenitura, mais do que seus irmãos, que vem na sexta era, o filho varão, que pode colher 2 vezes do maná, pão do céu. Maná é pão do céu, para nos alimentar. O pai de família, que é também um filho varão, que é também nosso irmão mais velho. Aí ele fala, versículo 17: e se somos filhos, somos também o que? Herdeiros. Olha que interessante, somos também herdeiros. Aí ele explica, herdeiros de Yal. Por que que ele fala herdeiros de Yal, irmã Júlia? Por que que ele fala somos herdeiros de Yal? Ah, é, irmã? De qual Yal está falando? A gente tem que entender, né? De qual Yal, irmã Júlia, está sendo falado aqui? Isso, Yal visível. Então está falando, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Yal visível e co-herdeiros de Yalcha Mashiach, os 2 cordeiros. Irmã Lília Mar.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós somos herdeiros com ele. Muito bem, irmão. Muito bem. Irmã Lília esclareceu corretamente aquilo que nós citamos, inclusive, dos Salmos, que diz ali, no Salmos 45, não é? Eu faço uma obra, não é? Como é que é a passagem? Vamos deixar aqui. Por isso que a gente tem que transcorrer na mensagem que o papai traz para a gente ficar atento. Salmos 45. Página 919. Versículo 2. Meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Qual rei? Yalcha, Micael, que está como no lugar do seu pai. Ial visível. Ok? Que ele vai se tornar depois confirmado Ial visível nos palácios de Marfim. Ele está dedicando a obra a um rei, porque Ial mesmo está ali dedicando a obra para ele mesmo. E sim para aquele que exerceu o quê? Exerceu o quê? Irmãos, foque, irmãos. Os irmãos perdem fácil demais o start do negócio. Foca. A função de rei. Quem está exercendo a função de rei? Isso. Ele está exercendo a função de rei. Então, ele está dedicando a obra para Ial mesmo. Ial, o Criador, está dedicando a obra para ele mesmo? Não. Ele fez todas as coisas por ele e para ele. É dele. Ele vai dedicar para ele mesmo? Sendo que ele é o Criador? Não. Ele vai dedicar para alguém. Qual é esse alguém? Em primeiro momento seria quem? Irmão Marcos Vinícius. Não, primeiro momento seria Abaddon, o rei. O primeiro momento seria para o rei Abaddon, que ia herdar todas as coisas do seu pai. Por isso que a gente leu aquela passagem que o irmão Ronaldo leu e ele não soube interpretar na hora, quando fala, aquele que precedeu. Lembra, irmão Ronaldo? Aquele que precedeu é Abaddon. Entendeu? Aí vem um após ele. Aí o irmão entendeu ali, o papai esclarece, porque o papai é o esclarecedor. Aí veio quem? Aquele que se tornou digno, ou ele foi digno? Se tornou digno. E ele fala, olha, meu coração transborda num belo poema, eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre sobre teus lábios, porque é boca de Ial. Porque Ial te abençoa para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga pela causa da verdade, porque ele nasce nessa terra para trazer uma igreja que sustenta a verdade. Filadélfia só pode sustentar a verdade mediante o Espírito compartilhado dentro de Filadélfia. É necessário o filho varão primeiro despertar, para depois a mãe entender. Este filho é um rei. Entendeu? Aí a gente volta lá. Causa da verdade, da mansidão e da justiça, né? Onde nós estávamos? Romanos 8. Página 1971. Agora vamos entender novamente. E se somos filhos, somos também herdeiros. Aí ele explica, herdeiros de Ial visível, porque é o Yalcha Micael no lugar do seu pai, e co-herdeiros de Yalcha Machia, porque ele também é sumo sacerdote, e nós também vamos herdar a função de sumo sacerdote. Por isso que Pedro explica, é uma nação, o quê? Santa, a nação o quê? Um sacerdócio real. Por quê? Herdeiros de Ial, reis. E co-herdeiros de Yalcha Machia, sacerdotes. Não são sumos sacerdotes, são sacerdotes, porque sumo sacerdote é um só. Ok?
Aí fala: pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Aí ele fala, versículo 18. Ele fala, versículo 18: penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente. De qual tempo presente que ele está falando? Ele aponta para os dois, vamos falar assim. O tempo presente que ele escreve a carta aos Romanos e apontando para o tempo do fim. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós. A glória que se deverá revelar em nós. Nossa, é muito maravilhoso. Agora olha, presta atenção. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Ial. E aqueles que são conduzidos por Ial, pelo Yahshua Micael, são filhos de Ial. E é a criação anseia. Qual criação está ansiando pela manifestação dos filhos de Ial? Irmão. Irmão Tony. Qual criação em expectativa está ansiando pela manifestação dos filhos de Ial? Aqui ó. Toda criação de fato, aqui ó, versículo 19. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Ial. Qual criação que ele está querendo dizer? Inicialmente não. Irmão lá atrás, Lucas. Hã? Não, a criação anseia pela manifestação. Qual a criação? Hã? O homem. Não. Irmã Julie. Isso. Os de Benjamim. Porque quem que está sendo oprimido agora, neste momento? Eles. E eles falam assim: se os filhos de Ial não aparecerem, os heróis de tempos antigos, nós vamos continuar aqui oprimidos. A gente tem que subir para libertar toda essa terra. Mas essa terra tem noção de que o filho de Ial está nessa terra? Não. Então eles estão enceando pela manifestação nossa? Não, eles estão pouco se importando, estão lá sem entender nada. Aqui está falando das criaturinhas, como a gente pensava antes lá atrás. Não, eu mesmo já citei isso. As criaturinhas. Não é isso. Papai explicou lá atrás. Pelos benjaminitas. Por quê? Porque eles estão, o quê? Sendo oprimidos. Tudo que planta, toma. Então a primeira libertação vai ser destes. Que os filhos de Ial, quando voltam, olha, presta atenção, meus irmãos. Quando o espírito de Ial com os seus filhos, quando Micael com os seus filhos, que contém o espírito de Ial, volta, porque eles foram conduzidos por Ial nesta terra, eles voltam para o templo, para o céu, eles vão libertar os benjaminitas da opressão. E agora eles não vão precisar mais usar o lagar para pisar o quê? O trigo. Eles vão poder agora colocar as coisas em ordem e vão falar: agora nós fomos libertos. E aí vai ser declarado o quê? Aí sim, libertação para toda terra. Mas a terra, aí sim, eles vão falar assim: nossa, nós ouvimos dizer de um que não tinha havido falar. Esse se manifestou, mas nós não conhecíamos ele. Quem é esse que se manifestou? Lembra dessa passagem? Quem que lembra dessa passagem? Vamos ler? Vão ouvir dizer de coisas que não lhes havia contado. Isaías o quê? Hã? Oi?
corrigir na próxima passagem. Também essa aqui, Apocalipse 12:10, diz: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh. Isso. E a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Yahweh. Exatamente, é isso mesmo. Aí só que quem que conhece os filhos de Al, de fato, que foram por um tempo lançados nessa terra? Irmão, é de Alcha. Quem que conhece? De fato. Quem me conhece de fato é os adversários. Não, os benjaminitas. Eles conhecem de fato que nós saímos de lá e esperam ansiosamente que nós regressamos. Mas essa terra não sabe quem está aqui. Aí a gente vai ler, o que, filho? 1339. Pode fazer, meu irmão. Aqueles que estão também embaixo do altar estão em expectativa também da manifestação do Espírito. Estão em expectativa também da manifestação do Mestre, né? É por isso que eles falam. Eles falam ali, nós ansiamos. Mas como nós estamos lendo na passagem do próprio Shaul Paulo, que ainda não tinha morrido, aí eu não remeto ainda a eles. Entendeu? E sim aqueles que... Porque quando Shaul Paulo escreveu isso aqui, Shaul Paulo ainda não tinha morrido. E quem que tinha morrido nessa época aqui, irmão Murilo? De fato. Quem tinha morrido foi o mestre, né? Aham. E quem mais? Aquele... Nós, irmão. Nós também. Nós saímos lá de cima e descemos. E estamos trabalhando nas eras das igrejas. Estamos sem corpo. E ficamos andando de corpo em corpo. Uma tenda é destruída, aí a outra tenda é levantada. E a gente entra na outra tenda. Aí essa tenda é destruída, a outra tenda é levantada. E a gente entra nessa outra tenda. Entendeu? É por isso que você colocou na mente desses espíritas que existe reencarnação. Vamos entrar nisso não, irmão. Tá. Né? Vamos entrar nisso não. Vamos lá. Isaías o quê? Isaías 52 o quê? Ó. Vamos pegar do 13? Pode ser? Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará. Ó. No terceiro dia nos levantará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidão ficarão pasmada à vista dele. Assim agora nações numerosas ficarão aqui é futuro. Não é ficaram com M, é ficarão, futuro, vão ficar ainda. Nações numerosas ficarão estupefactas, espantadas. A seu respeito, reis permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas. E ao tomarem consciência de coisas que não tinham o quê? Ouvido. Aí 53:1 fala: quem creu naquilo que ouvimos? E quem se revelou o braço de Al? Ele cresceu dele como renovo. Olha, ele cresceu diante dele. Olha, ele cresceu diante dele. Ele cresceu diante dele, crescendo diante de Al e dos homens. Ele cresceu diante dele, como raiz em terra árida. Aqui está falando do papai Ial, alma que vem do corpo de Alcha. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Nem fomos o quê? Aí fala: era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito a dor, familiarizado com sofrimento. Por isso que Shaul Paulo fala: sedes participantes do sofrimento de Yahshua Mashiach. Ok? Fala bem alto, irmã Débora. Salmo 126, procurando? Salmo 126, que diz? Página 1000. Acho que nós vamos ler esse salmo também. Eu acho que eu sei qual que está falando. Salmo 126. É isso mesmo. Mas antes da gente entrar aqui,
Isso aqui foi os salmos que o papai leu, né? Ah, não. Não, não é não. Ó, vamos pegar aqui, ó. Salmo 126. Vamos pegar aqui, ó. Quando Ial, versículo 1. Quando Ial fez voltar os exilados de Sião, ó, ficamos como quem sonha. A boca nos encheu de riso e a língua de júbilo. Ano jubilar. Até entre as nações se comentava: nossa, Ial fez grandes coisas por ele. E como agora eles entenderam que foram libertos, Ial fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Ial, faze voltar os nossos exilados, como o torrente do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando, ao levar a semente, ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Viu? Que maravilhoso. Nós voltaremos o quê? Cantando, jubilando, que chegou a nossa vez, porque a Escritura fala quem nós somos, e quem a Escritura fala quem nós somos, é quem nós somos. Certo, irmãos? Então, vamos voltar lá em Romanos. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8,18. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós, pois a criação e a expectativa anseia pela revelação dos filhos de Ial. A criação, quem? Os benjaminitas. Ok? E depois eles vão ansiar novamente. Novamente não, perdão. A terra vai ansiar. Por quê? Pela manifestação de quem? Dos 144 mil. Porque agora eles vão entender que tinha um povo pequeno aqui nessa terra que foi tirado. Aí eles vão entender. Falam, nossa, aquela passagem que papai Alcha disse que será como nos dias de Noé, e foi. Poucas pessoas que se salvaram não vão passar pela morte. E nós estamos enfrentando a quê? As águas torrenciais. E é uma chuva, não é? Que desceu sobre a terra no tempo de Noé. Não é uma chuva? Não é uma chuva? Sim. Que chuva é aquela que desceu na época ali de Noé? É, chuva literal. Quem mandou aquela chuva? Ial. E no tempo do fim? Quem é essa chuva que desce? Quem mandou essa chuva? Ial. Ial Shemicaial. E mandou qual chuva? Emanuel. Liberou ele para agir. Liberou ele para agir. Agora pode agir. Porque ele está retendo. Ele não permite ele agir. Ó, vocês não vão fazer nada agora. Num ponto ele foi desobediente. Mas quando Micael encarna, ele não é desobediente mais não. Por que que ele não pode ser mais desobediente no momento que Micael encarna? Por que que ele não desobedece agora? Ele não desobedece agora, uma vez que ele deu a ordem. Ele não desobedece agora, depois que Micael foi encarnado, que é no tempo do fim. É ele que o retém, a gente sabe. Eu quero saber, então, esse que o retém, por que que ele não pode agir, sabendo que ele retém, tá certo? Não. Que uma correlação, não? É porque foi dada a ordem para que ele não faça mal aos moradores da terra. Foi, mas foi dada a ordem em Apocalipse 7, não foi? Aí ele danificou? Não. Danificou, hein? Não matou Saul Paulo? Ah, ele foi contra não matou Saul Paulo? Não matou os de Pérgamo? Verdade. Entendeu? Matou. Aí agora,
Quando encarna, agora ele está retido. Por que ele está retido de agir? Micael encarnou. Por que ele está retido de agir? Porque Micael encarnou. Agora eu quero saber, por que ele pode ser retido, uma vez que Micael encarnou em carne? Por quê? E mandando, tá tão ali. Vamos. Então vai, bem alto. Porque tem que se cumprir os 360 dias dele aqui na Terra. Também, mas não é só por isso não. Tem um tempo que Al vai determinar, tá certo. Mas e Manhone? Hã? Levanta, irmão. E fala para toda a congregação ouvir. Fala. Porque agora, neste momento do tempo do fim, ele está como um ser completo. Está encarnado, foi imergido, e o Espírito repousou sobre ele, e repousará sobre ele os 7 Espíritos de Al. E os 7 Espíritos de Al retém. Ai do antimachi agir. Ai dele agir. No mundo espiritual, irmãos, isso é forte. Enquanto ele está ali, o Espírito agindo nos filhos de Adão, fica difícil. Ele só ajuda eles a enfrentar o que está por vir, porque eles são desobedientes. Esse querubim não queria que Micael reinasse. Mas agora encarnado, ser completo. Não podemos agir agora. Superior. Está encarnado na terra. Ainda que num corpo ser humano. Literalmente. Literalmente. Ele sabe que está, mas ele não sabe quem é, porque os nossos inimigos estão cegos. Ok? Os nossos inimigos estão cegos. É aquela representação de Geazi, Eliseu e Alcha. E Eliseu fala: Pai, mestre, abre os olhos do moço para ele que veja que o que está com nós é muito maior do que o que está com eles. É uma representação de que na época, o que? O exército que estava querendo atacar Eliseu ali, era o que? Numeroso, mas o exército espiritual que não se pode ver, era muito maior, e aquele exército fez o que com o exército inimigo? Irmão Ronaldo? Ele cegou o exército inimigo, aí eles foram guiados pela mão até dentro dos palácios, aí chega lá, o vento ia matar todos, aí eles não permitiu, alimentou eles e... Lindo demais. Entendeu? Ou seja, eles ficaram cegos de ver quem está agindo. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso demais. E esse ser completo faz com que nós também nos tornemos ser completo, porque nós estávamos afastados de Al, longe de Al. Ó Al, nós queremos que tu reines sobre nós, mas nós estamos afastados de ti. Volta, Al, por amor dos teus servos, volta. O que ele está falando nesse voltar? Volta a agir, volta a falar através do seu profeta. Porque antes Ial falava por meio dos profetas, mas agora, nos últimos dias, 1260 dias, falou-nos e fala por meio do Filho, a quem clamamos, Abba, Pai. Clamamos para Ele ou com Ele? Com Ele, porque Ele sendo um anjo, nós lutamos com Ele. Segura o anjo, não solta o anjo não, porque Ele vai dar para vocês a libertação da terra. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Vamos invocar, que a gente não invocou. Yalcha,
Assim seja. Conduza o seu povo, papai. Conduza, papai, os teus dízimos dos dízimos. Conduza-nos à casa do tesouro. Queremos voltar para a casa do tesouro, papai. Porque é ali que encontramos a verdadeira, suprema riqueza. Gratidão, papai. Gratidão porque encontramos o nosso libertador, enviado por ti. Olha, gratidão. Que essa noite, papai, tu fale tremendamente aos nossos corações, como cada dia mais tem sido. Fortaleça, papai, esse corpo, essa tenda perecível, papai. Fortaleça, para que possamos, papai, prosseguir firmes, sem vacilar, até se cumprir o tempo que tu determinaste. No nome de Yahshua Mashiach. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.